cela, joga a chave fora e não conversa mais com o cara. E aí, quando a gente bota pra pautar esse tipo de coisa no Congresso Nacional, a esquerda acaba votando contra. Então, quando a gente votou, por exemplo, no Congresso, na Câmara, pelo fim das saidinhas temporárias, por exemplo, que a esquerda votou contra o fim das saidinhas. E nessas saidinhas saíram pessoas com crimes hediondos, por exemplo, e que, infelizmente, são associados do movimento feminista. Então, eu entendo a reivindicação, concordo com ela, mas o culpado acaba sendo as próprias feministas atuais, entendeu? Cara, assim, ó, fatalmente eu tenho que concordar contigo. Tá ruim isso daqui. A gente queria vocês Desculpa. brigando É, aqui, meu. pô, tá me Peço surpreendendo. perdão a todos. 1.500, tô surpreso aqui, 1.500 pessoas ao vivo aqui, e sem vocês brigar, imagina se vocês estivessem brigando, ó, 1.900 pessoas ao vivo. Caraca. Então, tem uma coisa que é bem 2.000. interessante que tu falou sobre pena, né? Aumento de pena e tal. Esse é um problema que, olha, mais uma vez eu acho que tem que estar sendo focado, baseado no resultado. Então, o Brasil, no geral, ele tem uma alta de crime, por quê? Porque o nosso sistema de dissuasão do crime é ruim. O que nós temos de evidência que geralmente faz com que a gente dissuada a atitude criminosa? A certeza da punição. Por incrível que pareça, não são os anos que uma pessoa passa na cadeia, mas é a certeza de que alguma coisa vai acontecer com ela. E aqui no Brasil, na verdade, é o contrário. Tu tem a certeza de que nada vai acontecer contigo. Então, na verdade, o cara, ele furta, ele bate na esposa, ou ele estupra, Ele rouba o país. ele rouba o país, enfim, e na verdade, qual é a certeza? De que nada vai acontecer com ele. Então, ele vai pra delegacia, ele assina o nomezinho dele lá, tira uma fotinho, faz uma pose e volta pra casa. Então, isso é um péssimo sistema de dissuasão de crime. Na verdade, é o contrário, é um incentivo. E além de que, enfim, nós temos inúmeros outros problemas que acabam levando as pessoas para a conclusão. Ok, eu acho que ser uma pessoa honesta não vale a pena, trabalhar não vale a pena, e muito pelo contrário, roubar, passar as pessoas para trás, Passa a ser o vale. certo, né? Esse é o problema. No Brasil, aparentemente, ser criminoso compensa. Pô, Concordo plenamente. Acho que o maior exemplo que a gente tem hoje é o presidente da República. O cara que roubou o país. Foi comprovado por A mais B, por um processo enorme de que ele roubou todo mundo. E hoje, ele com cara de pau senta na cadeira de presidente da República, sem nenhuma condenação, porque ele é um descondenado, é o maior exemplo de que o Brasil é o país da impunidade. Eu concordo plenamente. dinheiro devolvido, né? Não tem como. Exatamente, o pedalinho, as coisas pessoais dele, os vizinhos, são provas e mais provas, delações que indicavam ele como chefe de esquema, foi tudo por água abaixo. Simplesmente porque a corte que julgou ele não era do estado que deveria ter sido. Então, acho que o sistema judiciário, ele se colocou numa posição de ser muito questionado pela população. Ele não era, a gente teve ministros muito respeitados, o Joaquim Barbosa, por exemplo, ele foi muito respeitado pela população. A população pedia que ele fosse candidato a presidente da República. Mas o Supremo Tribunal ele conseguiu chegar numa posição tão vergonhosa que as pessoas questionam a justiça hoje no Brasil. Isso é triste, porque é um pilar da democracia, da tripartição de poder. Mas ele se colocou nessa posição. É o país da impunidade, é o país que o Lula tá na rua, que o Zé Disseu tá na rua. Então, assim, o crime ele acaba compensando no Brasil. Concordo plenamente. E, assim, ó, vamos aproveitar já que tu tá falando, enfim, sobre políticos no geral, que eu tava pensando, o que tu pensa sobre a vulgarização da política no geral? Porque eu acho que a oferta de políticos, os mais conhecidos e famosos no Brasil, é bem ruim, assim, tem uma qualidade muito baixa. E é meio que desesperador, porque muitas vezes existem excelentes políticos, certo? Mas eles não são necessariamente os mais carismáticos e nem os mais apelativos. E também acabam, enfim, E não são apoiados se pela... recusando exatamente a fazer determinadas alianças, etc., serem financiados por ou empresários ou pelo próprio crime organizado, enfim. E, infelizmente, mais uma vez, a gente acaba tendo um sistema de incentivo que eleva e, enfim, contribui para a ascensão de péssimos políticos. Tu concorda com isso? Eu acho que a política ela ficou um pouco banalizada. Uhum. Eu acho que a gente acaba levando a política como brincadeira. E não é. De fato, a política, a coisa mais séria que a gente tem no país é a política. Mas é o seguinte, se tem oferta é porque tem demanda. É porque as pessoas gostam de consumir certo conteúdo. Entende? Então, eu acho que assim, existe limite pra tudo, mas vou dar um exemplo. Nicolas Ferreira, quando subiu na tribuna, vestido de Nicole. Eu acho que é o seguinte, se ele conseguiu passar pro público dele, pros deputados do Congresso, que estavam acompanhando ele, a ideia que ele queria passar, eu acho válido, entende?
Agora, eu não acho válido, por exemplo, você entrar numa faculdade vestido de clitóris, como já fizeram. Eu sei de que você tá falando. Do Arthur. Uai, foi você que disse, mas Beijo, Arthur Duval. Você tava com ele, foi ontem? Sim, sim. Ontem? Não, é que a gente Eu- tinha eu gravado vi- um vídeo e daí eles Ah, tá. postaram ontem. Mas, Eu por vi exemplo, ontem. eu fui na parada gay do ano passado. Aham. Fui vestido de mulher, Aham. porque a pauta do vídeo era a respeito de Mas mulheres... você costuma ir sempre ou foi só essa? Não, foi só essa vez. só Vai essa. sempre Fazer agora. uma gracinha É. política. Você não aproveitou, não? Não, dessa vez Dessa não. vez não? E eu fui de vestido e tudo mais, mas era pra tratar de um assunto muito sério. Mas como o meu público ele é muito jovem, o pessoal não quer ver um cara de terno falando, ó, veja bem, aqui a política, ela tem... Eu acho que a política ela pode ser descontraída, mais séria, com bons argumentos, com técnica. Então eu fui de vestido, mas justamente pra perguntar, pô, eu sou uma mulher ou um homem? E incrivelmente as pessoas falam, eu não sei. Pô, você não sabe se eu sou um homem ou uma mulher? Então, assim, aconteceu esse tipo de coisa. Então, eu fui de vestido, mas eu acho que eu não banalizei a política. Eu tratei de um assunto muito Ok. sério, mas eu usei uma maneira